A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais uma vez aqui nós estamos para mais um subsídio de Escola Bíblica Dominical, e agora nós falaremos da lição de número 7, onde o autor da lição vai mudar o foco. Nós já encerramos a epístola de Paulo aos Gálatas, e agora na lição 7 nós entraremos na grandiosa epístola de Paulo aos Efésios. Antes da gente entrar de fato na nossa aula, eu preciso comentar com você o seguinte: caso você queira esse material que eu vou projetar na tela de vocês, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu vou deixar aí na tela de vocês, e aí você me chama lá, se apresenta, fala de onde é e me pede o material, ok? Entre hoje e amanhã estarei disponibilizando o PDF de auxílio ao professor, versículo por versículo, da epístola aos Efésios, tudo totalmente gratuito, tá, irmãos? E quando você me chamar lá no WhatsApp, se você quiser, eu posso te inserir no nosso grupo de estudos, lá no WhatsApp também, ok? Então é só você me chamar, se apresentar, falar de onde é e falar que também quer fazer parte do grupo de estudo do WhatsApp. Outro sim, meus amados, curta este vídeo, comente, compartilhe, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deus tem abençoado, o subsídio tem chegado a inúmeras pessoas no Brasil inteiro, pessoas têm nos chamado aí no WhatsApp, comentado, agradecido, e graças a Deus o projeto tem crescido, o canal tem crescido, e eu conto com você para isso, ok? Não só se inscrevendo, não só curtindo, não só comentando, mas também compartilhando, ok? Vamos lá para nossa aula de hoje, ok? Amados, eu só queria deixar de indicação para vocês esse livro aqui, ó, A Mensagem de Efésios, do John Stott, ok? Muito bom, muito bom. Olha a grossura do livro, ele vai comentando ali parte por parte da epístola. Você que quer se dar bem nessa matéria, se dar bem como professor ou até mesmo como aluno desse trimestre aí da EBD, é necessário que você invista em material extracurricular. Eu já falei isso várias vezes. Inclusive, eu incentivo vocês a não ficar assistindo só o meu vídeo. Assistam outros vídeos também. Assistam esse vídeo aqui mais de uma vez. Vai fazer muito bem. Inclusive, você que tem a revista de EBD, você vai ver que aqui, ó, nessa leitura adicional, ele usa uma parte desse livro, tá aqui a citação, a mensagem de Efésios, a nova sociedade de Deus, do John Stott. Então, para vocês verem como o livro é muito bom. Meus amigos, a epístola de Paulo aos Efésios é extremamente profunda, até mesmo porque, conforme a maioria dos estudiosos concordam, é o maior tratado eclesiológico do Novo Testamento. O apóstolo Paulo vai dar um show de eclesiologia ali, mostrando qual é o papel da Igreja de Cristo, qual é o papel de cada crente. Inclusive, também agora no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós qual é o papel da Trindade na nossa salvação. Então hoje nós vamos discutir tudo isso, ponto por ponto. O ponto-chave do capítulo é o papel da igreja, ok? Assim também como o do próprio livro, mas nós vamos discutir aí ponto por ponto, versículo por versículo, para podermos encontrar a chave interpretativa do capítulo. O texto áureo está lá no versículo 3 de Efésios, que nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Primeira coisa, meus amados, a expressão do apóstolo Paulo, em que ele diz em Cristo, é importantíssima nesta carta. Então eu recomendo a você, se você já tiver um papel e caneta em mãos aí, já anote essa expressão em Cristo, pois ela vai aparecer na epístola aos Efésios, não só uma nem duas vezes, e é importantíssima porque, lembra que eu disse que é um tratado de eclesiologia? É um tratado eclesiológico? Então, logo nesse sentido, nós entendemos que o apóstolo Paulo está trazendo para nós uma verdade espiritual, mostrando que em Cristo a igreja é o que é. Em Cristo nós fomos salvos. Em Cristo a Trindade participa da salvação. Então, o autor da lição foi muito feliz, trazendo para nós o título As Riquezas da Igreja de Cristo,
justamente para Efésios capítulo 1. Outro ponto aqui, ele diz que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Como assim? Que bênçãos nós temos? O apóstolo Paulo completa. Bênção espiritual nas regiões celestiais. Essa expressão é basicamente inédita nas epístolas paulinas. Inclusive, é importante que nós venhamos a entender isso, porque com regiões celestiais, ele não está falando daquele plano celestial, não, ele está falando do mundo espiritual. Então Deus nos abençoou com bênçãos espirituais. Veja bem, meus amados, deixa eu dar só uma contextualizada em vocês. A igreja de Éfeso estava inserida dentro de uma cultura completamente pagã. Inclusive, havia ali religiões de mistério, cultos de mistério para aplacar a ira dos deuses. Aquele povo ali, pelas suas superstições, a forma completamente espiritualizada com a qual eles viam o mundo, por muitas das vezes eles tinham medo de tudo. Né? Lembrando que Éfeso era uma cidade helenizada, ok? Uma cidade participante da cultura grega, então todas aquelas religiões, todo aquele contexto filosófico, cultural e religioso estava invadindo, ou havia invadido a civilização de Efésios, aos Efésios. Então é importante que nós venhamos a entender isso, porque as palavras de Paulo aqui demonstram exclusivamente isso, meus amados. Parece que até um contraste entre o que aqueles crentes eram, aquilo que eles viviam, e o que agora em Cristo Deus está propondo a eles. Porque imagina só, esse povo extremamente místico, extremamente espiritual, e agora o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês não precisam temer a Deus, no sentido de que, de repente, ele vai começar a lançar raios lá do céu. Não, não. Deus em Cristo, desde que nós estejamos em Cristo, nos abençoa com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, é uma verdade prática para eles, justamente porque neste contexto de religiões de mistério, havia inúmeros sacrifícios, inúmeros cultos macabros, se assim podemos dizer, para tentar mudar a opinião dos deuses, ou até mesmo controlá-la, ou aplacar aquela ira, porque aqueles deuses romanos, aqueles deuses pagãos, eles eram completamente influenciáveis e também instáveis, tá? Ao mesmo tempo que estava tudo muito bem, estava tudo muito ruim, e ali começava-se algo terrível no meio da sociedade, assim por diante. Esse era o pensamento dele. Mas agora em Cristo, lembrando que o alvo principal, meus amados, o apóstolo Paulo ele tem um alvo principal aqui nessa epístola, um destinatário principal, que é o público gentílico, ok? É por isso que o apóstolo Paulo já começa dessa forma. É por isso que eu estou traçando esse contraste entre aquela religião antiga que eles professavam, aquela religião pagã, aquela religião mística e a nova fé em Cristo, ok? Esta nova fé é uma fé estável, é uma fé verdadeira, onde, desde que eles estejam no amado, que é a linguagem que ele vai utilizar aqui no capítulo 1, eles podem esperar as bênçãos espirituais de Deus. Irmãos, a cidade de Éfeso, inclusive a lição vai nos dizer logo na introdução, abrigava o grande templo de Ártemis, considerada a grande deusa da fertilidade. Irmãos, aqui, antes de eu discutir a verdade prática, eu vou avançar um pouquinho e vou trazer para nós o tema do... Aliás, o fato de quando o apóstolo Paulo chegou lá na cidade de Éfeso. Se você abrir a sua Bíblia aí agora, em Atos capítulo 19, você vai ter o relato de quando o apóstolo Paulo chegou lá em Éfeso. Olha o que aconteceu, versículo 17 do capítulo 19. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, e veio sobre eles, sobre todos eles, o temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Agora, olha o versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Então, aconteceu ali um grande avivamento na cidade de Éfeso.
Também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam 50.000 denários. É dinheiro pra caramba, irmãos. Então, imagina a forma com que Deus trabalhou naquela cidade. E o próprio texto vai corroborar, meus amados, aquilo que eu disse. A ideia de que Éfeso era uma cidade extremamente paganizada. Ok? Era um povo que vivia dentro de uma cultura helenizada, paganizada, acreditavam em vários deuses, praticavam cultos de mistérios, inclusive com livros mágicos e assim por diante. Quando o apóstolo Paulo ele chega em Éfeso e acontece toda essa reviravolta, né? E Lucas ele vai narrar o povo queimando os livros, e aí ele vai fazer até uma espécie de uma contabilidade, falando o preço que se dava de todas aquelas obras somadas, é justamente para mostrar o impacto da obra de Deus na vida daquelas pessoas em Éfeso. Ok? Lembrando que naquela época esse negócio de livro não era tão barato não, viu? Era extremamente caro, dada a complexidade do material, a mão de obra, o trabalho que eles tinham para poder preparar tudo aquilo ali para o povo poder utilizar. Gente, tenta analisar o texto, não só de forma fria, mas se colocando ali no lugar daquelas pessoas, tentando se fazer como sendo um participante da cena, para que você possa entender a complexidade e também a profundidade do agir de Deus na vida das pessoas em Éfeso. E agora, o apóstolo Paulo está escrevendo aqueles crentes que haviam negligenciado, que haviam abandonado a sua antiga fé, essas mesmas pessoas que haviam queimado seus livros. Estes são os destinatários do apóstolo Paulo. Lembra que eu falei que o apóstolo Paulo está se dirigindo mais especificamente ao público gentílico, e a gente vai ver isso ao longo da epístola? Antes da gente continuar, eu preciso fazer menção da verdade prática que nos diz: somente em Cristo a igreja pode ser o que Deus planejou que ela seja, neste mundo, na eternidade. Lembra que eu falei, se você tiver um papel e caneta à mão, anota a expressão em Cristo? O autor se ligou aqui, irmãos. Ele até está dizendo, somente em Cristo, porque é em Cristo que nós somos igreja, é em Cristo que nós somos salvos, e assim por diante. Então, talvez essa seja a expressão-chave da epístola, para que nós venhamos a compreender. E é interessante que nós venhamos a entender o que significa estar em Cristo. Irmãos, estar em Cristo é estar unido a Ele. Entendem? É fazer parte dele, é ser um com Ele. Essa é a verdade que o apóstolo Paulo está nos trazendo, ok? Os objetivos da lição, para você, professor de escola bíblica dominical, é importantíssimo, ok? Que você atinja objetivo por objetivo aí. Objetivo 1, atestar a vocação divina da igreja. 2, celebrar a grandeza de Deus para todos os homens. Voltando ali no objetivo 1, vocação é chamado, tá? Então, nós temos que entender que é Deus quem chama a igreja, e nós vamos discutir isso ainda hoje. E o objetivo 3, compreender as bênçãos que temos nas regiões celestiais por intermédio da Trindade. O apóstolo Paulo ele vai fazer uma menção explícita da Trindade aqui no capítulo 1, ok? Logo na introdução, eu coloquei aqui que o autor é o apóstolo Paulo, os destinatários são os crentes da igreja de Éfeso, foi escrita em cerca de 60 e 62 depois de Cristo. Tema central, unidade da igreja em Cristo e bênçãos espirituais. Irmãos, o capítulo 1 destaca a posição do crente, olha ali, eu deixei bem elaborado para os irmãos. Destaca a posição do crente em Cristo. Lembrando que é uma expressão extremamente importante para a correta compreensão da carta. A epístola, meus amados, ela tem 3 divisões principais. E a primeira divisão é o prefácio e a saudação do apóstolo Paulo. Está lá nos versículos 1 e no versículo 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que talvez seja importante ressaltarmos, a título de curiosidade para os irmãos,
Ali no versículo 1, aquele pedacinho que está escrito em Éfeso, em muitos manuscritos, no grego, isso não aparece. Por quê? Porque esses manuscritos em que a palavra em Éfeso não aparece, eles eram cópias do manuscrito original. Porque aqueles copistas, aqueles crentes, eles copiaram essa epístola para que ela circulasse em outras igrejas. Então, as pessoas que copiaram tiraram essa parte em Éfeso para que pudesse ficar mais familiar às outras igrejas. Inclusive, alguns chegam a dizer que aquela parte ficava em branco. Aí vamos supor, eu quero que a epístola que foi escrita aos Efésios circule ali para os crentes de Antioquia. Aí eles preenchiam aos santos que vivem em Antioquia. E assim, eles faziam com que a epístola fosse familiar às pessoas nas quais a epístola deveria circular. Mas sabemos que o destinatário principal, o destinatário primário, eram os crentes, principalmente os gentios de Éfeso, ok? A ênfase está na identidade cristã fundamentada em Cristo. Vamos lá? Versículo 13 ao 14, o apóstolo Paulo inicia falando a respeito das bênçãos espirituais. Deus nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Aqui ele vai falar da eleição e da predestinação, da redenção pelo sangue, da revelação do mistério da vontade de Deus, da herança e do selo do Espírito Santo, e ele vai colocar a Trindade em ação no plano da salvação, irmãos. Olha, esta sessão, essa segunda sessão do capítulo, ela é dividida em pelo menos 3. E é importante que você, se possível, anote, se você está com a sua Bíblia aí, se você pegar a minha Bíblia, você vai ver que ela é toda circulada, toda anotada, toda escrita, toda grifada, porque fica mais fácil de estudar e é importante para você poder compreender o texto. A primeira divisão, nessa segunda sessão, está lá nos versículos 3 ao 6, onde ele vai ressaltar Deus, o Pai, dentro do aspecto trinitariano, elegendo os crentes. O que Deus fez pela continuidade da salvação. Olha lá, do versículo 3 ao 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Assim como nos escolheu, ainda ele está falando do papel do Pai, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou, então ele nos escolheu e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Primeira coisa que eu preciso ressaltar aqui com vocês, meus queridos. Toma cuidado, você professor de EBD, para você não entrar em polêmica desnecessária. Vai ter aluno, talvez até mesmo você que vai dar aula, que vai querer perder todo o tempo da EBD discutindo eleição e predestinação. O foco da aula hoje é o capítulo 1 como um todo. Não adianta você, de 1h30, 1h20 de aula que você vai ter no domingo, gastar 40 minutos com esse tema. Esse não é o foco da lição. O foco é expor o capítulo 1, versículo por versículo. Então eu recomendo que você explique, mostre que em Deus, o próprio Deus nos predestinou nele, nos escolheu nele. Aí você vai dizer o tempo da eleição. Antes da fundação do mundo, antes que tudo existisse, Deus, na sua onisciência, nos escolheu. E ele nos escolhe com um propósito. Está lá no versículo 4. Para quê? Não é somente uma adoção que nos entrega privilégios, e agora a gente pode ficar ali deitado na rede, dormindo em berço esplêndido, né? Descansando, enquanto as coisas vão acontecendo. Não. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, o seu chamado, irmãos, a sua vocação, a nossa vocação como Igreja de Cristo é para sermos santos e irrepreensíveis. Agora, no final do versículo 6 e na transição do versículo 7 até o versículo 12, nós temos o papel do próprio Cristo, que é o amado. Então ele vai dizer que Deus nos concedeu tudo isso gratuitamente no amado, no qual temos a redenção. Então no amado, nessa transição do 6 para o 7, nós temos a redenção.
pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir em quem, irmãos? No próprio Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, no amado, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A seção, a parte, a divisão que fala do Pai, vai terminar para o louvor da sua graça. A parte que fala do Filho vai terminar também para o louvor da sua glória. Inclusive, a parte que vai falar do Espírito Santo, que são os versículos 13 e 14, vai terminar em louvor da sua glória. Então, aqui, perceba essas divisões. Se possível, anote-as, eu vou repetir, dos versículos 3 ao 6, do versículo 7 ao 12, e o versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo está dissecando o papel da Trindade na salvação, meus amados. Inclusive, a parte final, falando do Espírito Santo, ele vai falar que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que é o penhor, meus amados? Senão a garantia daquilo que nós receberemos em Deus. Daquilo que nós receberemos graças ao trabalho do amado. Então, graças a Cristo, nós recebemos todas as bênçãos nas regiões celestiais. Compreendem? Graças ao trabalho de Cristo, graças ao papel que Cristo realizou nas nossas vidas. Ok, meus amados? Então, novamente, pegue essa seção, essa é a segunda divisão do capítulo, lembrando, a primeira divisão, dos versículos 1 ao 2, né, a saudação, o prefácio e a saudação, agora dos versículos 3 ao 14, e depois, por fim, dos versículos 15 ao 22, tá bom? Então essas são as divisões principais da epístola, as divisões naturais, e agora dentro dessa segunda divisão, nós temos 3 seções. Eu estou repetindo para ficar bem firmado aí na mente de vocês. Você vai poder explorar isso na aula. Você vai poder dissecar o papel de cada membro da Trindade na nossa salvação, mostrando que o Pai nos elegeu, nos predestinou, mostrando que em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, e mostrando que o Espírito é o penhor, é a garantia de tudo isso que Deus fez, que o Filho fez, meus irmãos. É importante que você destaque este papel, até mesmo porque aqui agora nós temos a própria Trindade em ação, assim como nós tivemos lá nos objetivos da lição, onde é importante que nós ressaltemos isso. No capítulo 1, como um todo, nós podemos enxergar o papel da Trindade na redenção humana, ok? E agora, a terceira seção do capítulo, nós temos a oração de Paulo, que vai lá do versículo 15 até o versículo 23. Primeiro, Paulo dá graça pela fé e amor dos Efésios. Ele pede ao Espírito que ele dê sabedoria e revelação, meus amados. E para que Paulo ora? Olha aí, irmãos, olha só que maravilhoso a oração do apóstolo Paulo. Não cesso de dar graça por vocês, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E olha para que é a oração de Paulo, meus amados. O apóstolo Paulo ora para que eles pudessem ter os olhos do coração iluminados, para que eles pudessem saber qual é a esperança do chamado e qual a riqueza da glória da herança nos santos. Então veja, o apóstolo Paulo havia plantado aquela igreja em Éfeso. Nós fizemos menção lá do capítulo 19. Quando eles chegaram lá, Deus promoveu aquele avivamento no meio do povo, ao ponto de que muitos que eram bruxos, praticavam bruxaria, essas religiões de mistério, religiões imundas, pudessem ter a oportunidade de conversão, e agora eles estavam servindo a Deus graças ao trabalho de Paulo pregando o evangelho de Cristo em Éfeso. E agora o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a minha oração é para que Deus ilumine o coração de vocês, para que vocês possam compreender, para que vocês tenham um espírito de sabedoria e possam
compreender a esperança desse chamado. Vocês foram chamados. Lembra que lá atrás eu falei o porquê nós fomos chamados? O porquê nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis? E agora o apóstolo Paulo está dizendo que ora para que Deus ilumine o coração deles e fique expresso, patente aos olhos de todos eles, o porquê a igreja foi chamada. O porquê a igreja é o que é e que nós devemos estar em Cristo. Mas, amados, eu gosto da continuação da passagem. Vamos analisar aí o versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ó, presta atenção agora. Isso aqui é um ponto importante no capítulo. Ele acabou de falar, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele está falando do poder do Pai. E agora ele vai falar o que o Pai fez com esse poder, tá bom? Versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome, para que possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Irmãos, então o apóstolo Paulo, ele ora para que nós venhamos a conhecer a nossa vocação, a compreender a extensão dela, a profundidade, e para que nós venhamos também a conhecer, meus amados, a nossa herança, que é conforme esse poder, a grandeza do poder de Deus. Então, olha só, é uma oração tríplice, né? O apóstolo Paulo quer que nós venhamos a conhecer o mistério de Deus na nossa vocação, a herança dos santos e o poder de Deus, ok? Esse poder que Deus exerceu em Cristo para ressuscitá-lo dos mortos. No capítulo 2 ele vai voltar nesse assunto, só que ele vai dizer o seguinte, eu já estou até adiantando a aula da semana que vem. Ele vai dizer que da mesma forma que Deus exerceu o seu poder em Cristo para ressuscitá-lo dos mortos, o diabo, Satanás, ele exerce o seu poder sobre os perdidos para que eles não conheçam a verdade dos mistérios de Deus. Semana que vem a gente vai discutir isso. Mas aqui, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo está orando para que nós venhamos a conhecer. Ele não está orando para que nós venhamos a ser abençoados financeiramente ou materialmente, mas o apóstolo Paulo está orando, meus queridos, para que nós venhamos a conhecer a extensão do propósito de Deus, do amor do próprio Deus. Então vejamos a responsabilidade de Paulo com a intelectualidade daqueles crentes. Aplicações práticas, meus amados. Nossa identidade está firmada, olha a expressão, em Cristo, não em circunstância. Estamos em Cristo, ou desde que estivermos em Cristo, nenhuma circunstância nos afetará. Toda a bênção espiritual já nos foi dada, portanto devemos viver pela fé. A oração é essencial para que possamos discernir a revelação divina. E a supremacia de Cristo deve moldar a nossa confiança e missão. Eu tenho algumas orientações aos professores. Primeiro, você, professor, deve ser o primeiro a memorizar. E também você deve incentivar os seus alunos a memorizar. Se não a passagem inteira, que eu sei que tem as suas dificuldades, é difícil, pelo menos as divisões, o assunto principal, o que cada ponto está falando. Incentive essa memorização. Vocês vão ver que muitos pontos do meu subsídio eu acabo repetindo, justamente com esse intuito, para que venha a ser fixado na nossa mente, ok? Divida a aula conforme as sessões naturais. Use perguntas como: quais bênçãos espirituais você consegue identificar? Como a oração de Paulo inspira sua vida devocional? Gente, é importante que você faça essas perguntas na aula para que seus alunos sejam participativos, ok? E conecte com a vida prática dos alunos todos esses ensinamentos que nós buscamos aqui. Por último, a aplicação pessoal, meus caros. A aplicação pessoal nos diz: a igreja é o canal através do qual todos os propósitos do reino de Deus serão conhecidos na terra. Ok, meus amados? Bom, este foi o nosso subsídio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Nosso propósito é que você, professor de escola dominical, possa ter uma aula robusta, uma aula fluida
e assim a sua igreja, a sua congregação, a igreja de Cristo seja abençoada, assim como o apóstolo Paulo falou, com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém, meus queridos? Que Deus os abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Até a próxima aula.